Olá pessoal, eu gostaria de trazer hoje um assunto de uma glândula que é uma das glândulas mais estudadas que nós conhecemos, que é a glândula tireoideia. Essa glândula tireoideia, ela está localizada na região que fica mais ou menos abaixo do osso hioideu, que é o gogó da gente, certo? E essa glândula, normalmente, ela só é palpável de forma bem clássica se por acaso ela tiver algum aumento, alguma disfunção, mas ela é palpável. Agora, é importante vocês entenderem que a glândula tireoideia, ela é uma glândula que é de extrema importância para o ser humano. E as disfunções delas são muito mais frequentes do que a gente está pensando. Nós estamos, se você fizer uma estatística mundial, a glândula tireoideia, justamente por uma questão de ser muito estudada, ela é realmente tida como uma das doenças metabólicas mais frequentes com relação à função deficitária, ou então, se não for deficitária, ou hiperfuncionante que existe no ser humano. A glândula tireoideia, ela, na verdade, ela significa, ela geralmente, ela apresenta anormalidade quando o nosso comando central, que fica no cérebro, chamado TRH, Releasing Thyroid Hormone, ele vai estimular a formação de um outro hormônio chamado TSH, hormônio tireoestimulante. E o hormônio tireoestimulante, ele vai estimular nessa região que eu mostrei para vocês, onde está a glândula tireoidiana, que tem uma forma de H, ou seja, tem duas laterais e uma ligação no meio, que chamamos de istmo. Essa glândula, ela, obviamente, ela será estimulada pelo TSH, e o TSH irá aumentar a secreção ou diminuir a secreção de alguns hormônios produzidos pela glândula tireoide. Por exemplo, existe uma substância chamada T3, que é a triotironina. Existe uma outra substância chamada T4, que é a tetraiodotironina ou levotiroxina. De um modo geral, existem outras substâncias que são intermediárias, mas que, na verdade, vão acabar no sentido de ajudar a produzir esses hormônios que são os mais eficientes, sendo que o mais eficiente dele, executor de funções, é a triotironina, que seria a executora. Mas a tetraiodotironina, parte dela é transformada em triotironina, que é o T3. Parte do T4 transforma em T3. O que ocorre é, quando sabemos que ela está alterada, se por acaso a palpação for teoricamente pseudonormal, é através de uma dosagem de sangue específica dessas substâncias, e essas substâncias, principalmente o T4 livre, ele vai fazer com que o TSH, que é o hormônio que é secretado a nível de neurohipófise, no caso não é da neurohipófise, é no caso da adenohipófise,
A neurohipófise produz outras substâncias também importantes, mas não é o caso. No caso da adenohipófise ou hipófise anterior, ela irá estimular a fabricação dos hormônios tireoidianos. Se ela tiver aumentada, o TSH tiver aumentado, significa que os hormônios produzidos pela glândula tireoide, que é abaixo do osso hioideu, ele estará baixo, porque é uma área que produz o que nós chamamos de retroalimentação negativa ou feedback negativo. Ou seja, olha, estou precisando de hormônio. Aí o TSH estimula a fabricação de maior quantidade dos hormônios faltantes. Isso é extremamente importante porque não são todas as glândulas que avisam o computador central de que estão deficientes. Mas no caso da tireoide, isso ocorre. Bom, esse detalhe é extremamente importante e aí vocês vão apresentar uma alteração de hipotireoidismo. Mas o hipotireoidismo não ocorre somente por causa disso. Existe, em 1909, um médico japonês chamado Ichiro Hashimoto. Ele descobriu, estudou uma doença autoimune, ou seja, que interferia no caso, na qualidade do hormônio tireoidiano. Então, portanto, de origem, essa é uma origem, é uma mutação, e ele percebeu que ela poderia degradar a célula tireoidiana. Ao degradar, obviamente, ele levava à morte a célula tireoidiana, isso com o passar dos anos, entendeu? E essa doença fatalmente iria levar a um hipotireoidismo por essa doença chamado doença de Hashimoto. Bom, esse é um detalhe. Agora, quais são as consequências? Nesse caso, principalmente, as consequências são de que a reposição é ad eternum, tem que tomar o hormônio por toda a vida. Outro tipo de hipotireoidismo é quando você apresenta uma alteração da glândula tireoidiana em que haja a necessidade, por qualquer tipo de doença mais grave ou não, de aplicação, é uma alternativa, em vez, vamos dizer, no caso de uma glândula maligna, seja lá o que for, porque todas as glândulas, a glândula tireoidiana, de um modo geral, todas as substâncias são iododependentes. Nesse caso, por exemplo, no caso do iodo, 98% do iodo ingerido pelo ser humano ou produzido pelo ser humano, ou agregado pelo ser humano, ele vai direto para a tireoide, apenas 2% que não. Então, neste caso, tem que se prestar atenção que, eventualmente, existem outras técnicas de, eventualmente, você retirar, você diminuir ou degradar a tireoide, no caso de câncer ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Que necessite realmente eliminar a função daquela célula maligna. Bom, ou reprodução, né? Porque ela é uma doença, por ser iododependente, dificilmente mata, porque se dá substâncias
iodadas ou que vão se transformar em iodo, como tecnésio e outras substâncias que vão, ligadas a iodo, que vão degradar e eliminar. Portanto, é uma doença que só se for desleixada é que poderá levar a óbito. Mas ela causa uma quantidade imensa de problemas e que realmente incomoda todas as pessoas que apresentam. Por exemplo, ela dá fadiga, ou seja, ela dá cansaço, a pessoa não consegue deambular corretamente, ela fica cansada facilmente, não consegue fazer exercício. Ela realmente é uma doença que a fadiga é um dos fatores significativos. Outro detalhe que ela pode eventualmente acarretar é a fraqueza. O indivíduo fica extremamente fraco, entendeu? Sem vontade de fazer nada, geralmente fica deitado, e isso acaba comprometendo toda a atividade do ser humano que apresenta essa doença. Isso não é só no caso de Hashimoto, é no caso de hipotireoidismo, certo? O Hashimoto é um detalhe que vai levar ao hipotireoidismo. Outro detalhe seria o ganho de peso. Infelizmente, o hipotireoidismo leva a você aumentar um ganho de peso significativo. E pode fazer o faquirismo que você quiser, que não vai diminuir o índice de massa corporal sob nenhuma hipótese, entendeu? A não ser que você corrija a doença em si, que é a reposição do hormônio tireoidiano. Outro detalhe que pode acontecer são espessamento do cabelo. O cabelo fica grosso. Além de ele ficar grosso, ele fica seco. É extremamente seco. E apresenta queda e quebra, etc., do cabelo de um modo geral. É uma coisa muito comum que ocorre de um modo geral, certo? Outro detalhe que é importante, a pele fica muito pálida. Há uma palidez da pele, a pele fica seca também e áspera. Ela fica muito áspera. E isso é um abacaxi, porque ela chega quase a descamar. Isso é importante. Como eu já expliquei, o outro fator é a queda, perda de cabelo de um modo geral, e que pode levar a ter uma situação extremamente grave. Outro detalhe que é importante é a sensação intensa de frio. Há uma sensação intensa de frio, aonde as pessoas que estão em volta estão numa temperatura teoricamente normal, mas o hipotireoidiano ele apresenta um frio realmente desagradável. Outro detalhe que é muito comum são as câimbras e as dores musculares. Ela dá muita cãibra e dor muscular. Bom, tudo isso ele representa um comprometimento do hipotireoidismo. Entretanto, o tratamento ele não é, vamos dizer, dramático, mas deve ser corrigido. E tem que entender um detalhe. Para ser corrigido, ele tem que ser titulado. O que é titulado? Titulado significa que cada pessoa tem uma dose diferente de regulação e de compensação da função tireoidiana. Algumas pessoas precisam mais, outras pessoas precisam menos.
hormônio tireoidiano para ser corrigido as suas disfunções. Se corrigido, todos os sintomas do hipotireoidismo, mesmo no caso de Hashimoto, ele irá praticamente desaparecer, obviamente, sendo uma situação que há necessidade de repor durante a vida da pessoa, porque, infelizmente, ela não, apesar de apresentar o mecanismo de feedback, neste caso não vai resolver, visto que os problemas podem ser nos comandos, pode ser localizado ou pode ser autoimune também. Então, isso é um detalhe que tem que ser percebido e tem que, como recentemente, no caso, a Harvard University, a Harvard University, ela fez um assunto bastante extenso a respeito disso, e ali dá para vocês entenderem mais a respeito disso. E aí, obviamente, a qualidade de vida de vocês é outra, e quem trata disso é o endocrinologista ou o neuroendocrinologista, que vai dar a dose correta e vai ajustar. Só tomar muito cuidado para não tomar subdose, porque eventualmente pode corrigir parcialmente, e é uma glândula que, a partir do momento em que, se você tiver algum tipo de alteração, se você interromper a medicação, você vai voltar todos os sintomas novamente. Isso não tem sentido e deve-se então se cuidar desses detalhes.